Todos os dias, gente, temos um devocional de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, onde Deus tem sempre uma palavra para nos ajudar, sempre tem uma palavra para nos orientar. E nesse dia maravilhoso não é diferente. Bom dia, Aura, bom dia. Bom dia. Já pega esse link e compartilha com alguém aí, em nome de Jesus, que eu creio que está acordado. Mas se não estiver acordado, eu creio que depois ela vai ver. As pessoas já estão entrando, já estão chegando aí, né? Em nome de Jesus, bom dia. Bom dia. Meu Deus. Aleluia. Vamos dar um tempo aí ainda, né? Para as pessoas começarem entrando. Plena segunda-feira. E um devocional para abençoar a sua vida. Para abençoar o seu dia. Para você começar essa melhor semana com tudo. Na certeza que Deus não te abandonou. Nunca te abandonou. Eita, aleluia, bom dia. Bom dia, Nalva, bom dia, minha querida. Bom dia. O povo tá chegando aí, que dia maravilhoso, né? Um sol maravilhoso aqui no Brasil, aqui em Pernambuco. Meu Deus. Então vamos orar, gente, vamos orar. Já peço a você que ative o sininho. Tem um sininho aí para você ativar, ative o sininho aí, né? Para você receber as notificações de todos os dias que vai ter do devocional. Vai ficar gravado também, tá bom? Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado porque dependemos unicamente do Senhor para tudo nas nossas vidas. Dependemos do Senhor. Unicamente do Senhor. Porque é Ele que nos sustenta. É Ele que nos ajuda na nossa fraqueza. É Ele que está conosco em tempos difíceis. Porque quando todos largar amigo, mãe, pai, parentes, Ele disse que todavia não nos vai deixar só. E Ele bem disse na sua palavra, não vos deixarei órfão, ou seja, sem um pai. E Ele disse que pediu a Deus para enviar um Consolador, o Espírito da Verdade, a qual o mundo não conhece, mas vive dentro de nós. Obrigado, Espírito de Deus, pela Tua mão sobre a nossa vida, sobre o Teu agir, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém. E amém. Bom dia, gente. Bom dia. Que maravilha. A galera da Espanha sempre, todos os dias, às 6 horas da manhã aqui no Brasil. Eu não sei que horas é lá na Espanha, mas eu acho que umas 10 horas da manhã, né? Ou 9 horas. Em nome de Jesus. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Em nome de Jesus. Você está com papel aí, se você está em casa, sentado, se você está na faculdade, eu não sei onde você está. Mas, eita, 11 horas do dia aí na Espanha. Meu Deus do céu, que maravilha. Que maravilha. Então, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Temos o tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder
não seja nossa, seja dele. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também seja revelada, manifestada em nosso corpo mortal. Sabe, gente, com toda certeza eu tenho que todos nós estamos expostos a passar por tempos difíceis na vida. É verdade. Vivemos no mundo e sabemos que dias difíceis são reais. Hoje, por exemplo, pode estar sendo um dia mais difícil da sua vida. Talvez você acordou e ainda continua em tempos difíceis. Ou você conhece alguém mais próximo de você, algum amigo, alguém da família, algum parente. Sabe, uma das artimanhas de Satanás é querer te intimidar nesse tempo difícil. Mas em dias assim, em dias difíceis, é aí que a gente pode ver milagre. É aí que a gente pode ver a transformação de Deus para a nossa vida. É aí que podemos ver o que Deus tem feito nas nossas vidas. Esta afirmação em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, versículo 9, versículo 10... Paulo já nos leva logo de início a pensar que mesmo vivendo em tempos e em dias difíceis, ele não estava sozinho. Ele poderia estar atribulado aqui dentro, aqui fora, porém não desanimado aqui dentro. Perplexo aqui fora, porém não destruído aqui dentro, mas sempre carregando a vida de Cristo, a morte de Cristo, para que a vida de Cristo seja manifestada no corpo dele, na vida dele. Jesus sempre está presente na sua vida, sempre está presente em tempos difíceis. Sempre, ele nunca te abandonou. Nunca te abandonou. Por isso que o diabo ele tenta jogar mentiras em nossas vidas, fazendo que a gente perca a fé, fazendo que a gente perca a certeza de que ele é uma realidade. Sabe, o Espírito Santo não é uma promessa. O Espírito Santo é uma realidade para as nossas vidas. Por isso que a gente precisa pensar diferente, precisa agir diferente, com a certeza de que Deus nunca nos abandonou. Em tempos difíceis, é aí que encontramos Deus. É aí que é um tempo fácil para o seu milagre acontecer em nossas vidas. Mas, pastor, para encontrar Deus em tempo difícil, o que eu devo fazer? Primeiro, foque naquilo que traz paz, que traz esperança. A Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2 e versículo 3, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer a ele que os deuses castigaram ele com todo rigor.
caso amanhã, nesta hora, eu vou acabar com a sua vida. A Bíblia fala que em 1 Reis, capítulo 19, que Elias teve medo e fugiu para salvar sua própria vida. Mas um pequeno resumo daquilo que Jezabel disse que queria matar o profeta. Diante dessa notícia, ele pegou, se escondeu. Mas pense comigo. Pense comigo. Elias, num capítulo anterior, ele enfrenta 400 profetas de Baal. Mete fogo. E uma mulher que intimidou a ele, ele correu com medo. Qual o deserto que você tem enfrentado hoje? Qual o deserto que você tem enfrentado e tem corrido com medo? Será que você tem enfrentado os desertos da sua vida que você passa? Ou você tem medo e se esconde como Elias? A Bíblia fala aqui em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Todavia, lembro-me também do que me pode me dar esperança. Se Elias tivesse pensado naquele momento, antes de temer, se tivesse pensado no que ele tivesse feito anteriormente, talvez ele não teria saído do mesmo lugar que ele estava. Se Jezabel disse que vinha, ela vai vir, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui porque é maior é o que está comigo do que o que está nela. Maior é o que eu vivo, maior é o que eu tenho do que ela tem. O mal é que a gente fica com medo das artimanhas de Satanás. A gente fica com medo de enfrentar as verdades. E o diabo coloca mentiras e a gente cai nas mentiras do diabo. Mas hoje você não vai focar nos tempos difíceis, mas vai focar na esperança, porque é Ele que te dá esperança. Segundo, para encontrar Deus em tempos difíceis, veja Jesus em meio ao caos. A Bíblia fala em Marcos capítulo 38, versículo 39, eu não vou ler, eu vou ser muito rápido, mas fala sobre o momento que Jesus estava no barco dormindo e os discípulos estavam desesperados porque existia uma tempestade e ele levanta, acalma o mar, acalma a tempestade e eles perguntam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? As situações desafiadoras da nossa vida muitas vezes nos tiram a capacidade de focar no milagre e nos fazem a gente focar num tempo difícil, fazem a gente focar no caos. Entenda, não estamos dizendo que você está passando não por algo legítimo, não que você esteja passando por algo hoje que não seja verídico, não é isso, mas estamos lembrando que Jesus está com você nessa situação. Você não está sozinho. Jesus está no meio do caos. Jesus está no meio da dificuldade que você vive. Jesus está no meio do problema que você está aí. Porque o caos gera em nosso coração o medo. Temos aprendido que o medo não é um sentimento. Todos aqui da comunidade sabem que o medo não é um sentimento, o medo é um espírito. Por isso que a Bíblia fala que a gente não pode ter um espírito de medo, mas de amor, de equilíbrio e de moderação. Não um espírito de medo, não. Às vezes esse medo quer nos dominar, mas maior é o que está dentro de nós. Mas pastor, diante disso tudo, os discípulos eles foram
Eles focaram no caos e esqueceram que Jesus estava naquele barco, em meio à tempestade. E os discípulos ficaram desesperados. A diferença é que precisamos confiar no Pai. Momentos desafiadores muitas vezes revelam onde está a nossa confiança. Aonde está a sua confiança hoje? Está na confiança do medo, do caos, ou em Deus? Ou em Jesus que está na sua vida, que está dentro de você? Então aprenda hoje não olhar para baixo, mas olhar para o alto, porque é lá que vem o socorro. Terceiro, para encontrar Deus em tempos difíceis, decida viver os processos de Deus na sua vida. Marcos capítulo 5, versículo 22 ao 25 diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostou-se aos pés dele e implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Ah, pastor, como assim? Calma, você vai entender. Um homem, um pai, vivendo em dias difíceis, ele aborda Jesus. E quando ele aborda Jesus, Jesus diz assim: ok, vamos lá, vamos na minha casa, minha filha está morrendo. E no meio do caminho, uma multidão começa a oprimir ele e o outro milagre começa a surgir da mulher do fluxo de sangue. Eu fico pensando que Jairo disse assim: Jesus, foca em mim, não foca nessa mulher. Talvez foi esse pensamento desse pai que estava desesperado. Porque é assim que a gente entende. É assim que a gente entende nossa mentalidade. Ele só queria que Jesus curasse, chegasse logo lá na casa dele e curasse a filha dele. Mas existia um processo a acontecer, gerado ainda mais fé no coração daquele homem, porque ele precisava ver aquilo. Às vezes você precisa ver milagres no meio do caminho para você entender que o seu milagre vai chegar. Aleluia! Eita glória! Você precisa ver alguns milagres porque você é incrédulo. Você tem dificuldade de crer, mas Deus vai fazer. Você viver os processos de Deus para a sua vida nesse caminho. Por isso que em meio a isso tudo, ei, descanse no Senhor. Aguarde com paciência nele. Entenda que no final de tudo, Deus vai curar aquela mulher do fluxo de sangue e vai chegar lá também na casa de Jairo. E quando ele chega lá, ele vai: Talita cumi. Talita, menina. Talita cumi. Talita, levanta-te. Acorda. Desperta. Entenda que tudo você passa na vida são processos. Quarto, último, para encontrar Deus em tempos difíceis, seja movido pelo céu e não pela necessidade. Existia uma necessidade do povo. Existia uma necessidade do povo em ser alimentado com 5 pães e 2 peixinhos. Mas Deus não multiplicou o pão por causa da necessidade do povo. Deus multiplicou o pão por causa do propósito do céu. Então seja movido hoje, não pela sua necessidade, mas movido pelo que o céu está te respondendo. Em nome de Jesus, que essa palavra traga alívio ao seu coração, e certeza e confiança de que Ele está sempre com você todos os dias da sua vida. O céu te vê, o céu responde os filhos que clamam
todos os dias. Saiba que a sua vida está debaixo das asas dele. Ele está cuidando de você. Ele sabe o seu coração. Ele sabe os seus anseios. Ele sabe o que você vive todos os dias, a luta que você enfrenta. E ele sempre está olhando para você. Quando você se sentir cansado, você corra para ele. Quando você se sentir alegre, saiba que a gratidão do seu coração é a resposta para o céu. Amo vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amanhã, mesmo horário, 6 horas da manhã, estamos aqui, conectados, para trazer uma palavra ao seu coração. Deus abençoe. Em nome de Jesus.